Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e eu estou voltando hoje dando continuidade com um vídeo que nós fazemos aqui no nosso canal sobre respostas de perguntas que vêm lá do Instagram. Que eu coloco sempre caixinhas de perguntas lá no Instagram, os pacientes participam muito, mandam muitas perguntas e eu seleciono todo mês as perguntas que eu considero mais interessantes para a gente responder, trazendo aqui no YouTube para você ver com mais detalhes. E se você gostou dessa proposta, se você achou interessante, nós estamos aqui falando com uma frequência muito boa sobre cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia de lipoaspiração. E você pode ficar à vontade para mandar mais perguntas aqui que eu vou fazer, eu tenho todo o prazer em te responder, vou fazer questão de responder pessoalmente. E se você gostou, segue o nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações e dá o teu like, que isso vai ser muito importante para que a gente continue trabalhando aqui, continue trazendo informações interessantes para você. Vamos agora falar qual pergunta eu selecionei para a gente responder hoje. A pergunta foi: qual o tempo de recuperação da mastopexia com prótese? Por mais que a pergunta pareça direta, que necessite de uma resposta apenas direta, essa pergunta ela nos dá margem para discutir sobre bastante coisa, sobre bastante assunto a respeito de mastopexia, para que você entenda também o motivo desse tempo de recuperação. Primeiro nós vamos falar sobre o que é mastopexia. Mastopexia é a cirurgia que é feita para elevar a mama. É a cirurgia plástica, é o tipo de mamoplastia que é feito para elevar a mama. Então a cirurgia de mastopexia é feita para os pacientes que têm mama flácida, mama com alguma queda, que se incomodam com essa flacidez. O que não diz respeito exatamente ao volume. Se a paciente tem mama flácida, ela merece trabalhar essa flacidez através de cirurgia. Essa cirurgia é a cirurgia de mastopexia. E o segundo aspecto dessa pergunta é o tempo de recuperação da mastopexia com prótese. Isso porque existe também a mastopexia sem prótese. Muitas vezes a paciente vem para o consultório, e isso a gente recebe com alguma frequência, com o desejo de fazer a mastopexia, de elevar as mamas, mas nem sempre quer usar as próteses. Essas próteses são obrigatórias? Depende. Em alguns casos a prótese torna-se obrigatória para que a gente alcance o resultado. Em outros casos essa prótese não é nada essencial. E o que vai decidir isso? O que vai promover essa diferença? Simplesmente as características que tua mama tem junto com o resultado que você quer ter, para a gente decidir se vai ter que usar essa prótese ou não. Quanto às características da sua mama, nós podemos falar que uma mulher que tem flacidez na mama, mas que tem pouquíssimo volume, aquela mama mais vazia, com bastante flacidez, essa é uma mama que necessita da prótese. Ao fazer essa elevação do tecido, essa mama não vai ter bom formato, não vai ter boa consistência, e aí nós precisamos necessariamente da prótese para dar esse formato, para dar essa consistência, inclusive para dar um pouco mais de volume. Porque na cirurgia de mastopexia, nós vamos tirar excesso de pele, mas nós vamos compactar esse tecido. Como assim? Se eu tenho pele sobrando, aquele tecido mamário que está dentro dessa pele, ele está espalhado, ele está ocupando mais espaço. Quando eu retiro esse excesso de pele, eu aperto, portanto, a pele que vai ficar, e o teu tecido mamário que estava espalhado, ele vai ficar mais compacto. Então, mesmo que eu não retire nada de tecido mamário, que eu retire apenas pele, tua mama já vai diminuir de volume só porque ele ficou mais compacto. Então, a mulher vem, às vezes, com aquela ideia de que a mama dela tem volume suficiente para fazer essa mastopexia sem precisar da prótese. Essa é uma situação muito comum no consultório. Mas quando você compacta a mama dela, quando você mostra para ela no momento do exame físico que ao compactar, que ao levantar, a mama dela vai reduzir de volume, ela entende que nesse caso é necessário sim colocar a prótese, pelo menos para dar volume, mas também vai ajudar no formato, também vai ajudar na consistência. E qual é a paciente que não precisa da prótese de mama? É aquela paciente que tem flacidez com um volume médio, um volume um pouco maior, que realmente eu consigo reposicionar os tecidos mamários dessa paciente, e ele, por mais que reduza o volume em relação ao volume atual, ao volume antes da cirurgia, mas ele não vai reduzir a um nível em que isso incomode, que fique tão pequeno, ainda vai ficar um volume bom. Então essa paciente ela não tem necessidade de colocar a prótese sem a gente pensar apenas na questão volume. Realmente não há necessidade. Se eu reduzo a mama dela, se eu faço a mastopexia dela e ainda assim o formato nos dá um bom volume, ela não tem essa necessidade absoluta de usar a prótese. Agora, vamos falar do aspecto de resultado que você quer ter.
Vamos dizer que nós pudéssemos operar as duas mamas de formas diferentes. De um lado, nós vamos fazer uma mastopexia sem prótese, do outro, nós vamos fazer uma mastopexia com prótese. Uma sem prótese e outra com prótese. Deixando um volume final igual, deixando um formato final igual. Ou seja, você saiu da cirurgia com as suas duas mamas iguais, com a diferença de que um lado tem prótese, do outro lado não tem. Qual será a evolução? Vai ser diferente? Com certeza vai. Essa mama que tem a prótese, até pelo formato da prótese, vai ter uma tendência, depois de meses, depois de anos, de ter um formato sempre mais arredondado, de ter uma consistência sempre mais firme. E aquela outra mama que foi operada sem prótese, ela também vai evoluir bem, ela também vai ficar bonita, mas ela vai tomar um formato mais natural. Então, existe sim diferença de resultado, por isso eu disse que o desejo de resultado que você quer ter, se você quer ter um colo mais marcado, se você quer ter uma mama mais arredondada, se você quer ter uma mama mais firme, mais endurecida ao toque, você vai ter necessariamente que usar uma prótese. Agora, se você quer um formato, se você tem volume suficiente para fazer a mastopexia sem prótese, e mesmo assim também quer um formato mais natural da tua mama, a gente não vai utilizar a prótese. Agora, depois dessas explicações que eu te fiz para que você entendesse ao ponto que eu quero chegar, que é responder a pergunta de forma mais direta, qual o tempo de recuperação dessa mastopexia com próteses? Isso também vai depender de alguns fatores. Da forma como eu faço hoje em dia a mastopexia, que eu coloco essa prótese em dual plane com grip plane, utilizando conceitos da cirurgia de prótese de mama de recuperação em 24 horas, nós temos uma boa sustentação do peso dessa prótese, que é uma das grandes preocupações de quem vai fazer uma mastopexia, porque a prótese é um peso. A prótese, isso também eu tenho que deixar bem claro, muitas mulheres querem colocar a prótese nem sempre pensando no formato, nem sempre pensando no volume, mas porque tem a ideia errada de que a prótese vai manter a mama elevada. Eu até outro dia brinquei com a paciente dizendo que seria muito bom se a prótese fosse cheia de gás hélio, né? Aquele gás que enche o balão e que faz a prótese subir, mas não é bem assim. A prótese é um peso. Então, o teu tecido mamário vai ter que suportar esse peso. Então, a prótese sempre vai ser um peso a mais que facilitaria, teoricamente, o quê? A queda. Então, nós colocando essa prótese em dual plane, com grip plane, com sutiã interno, que são as técnicas que eu utilizo atualmente, nós temos uma boa sustentação dessa prótese. A gente vai diminuir muito o efeito do peso dessa prótese sobre a tua mama. E aí, nós temos, portanto, com essa boa sustentação, uma dificuldade de essa prótese cair. Nós temos uma melhora do resultado, uma melhor manutenção do colo, por exemplo, porque a prótese vai se manter mais bem posicionada. E essa boa estabilidade da prótese também me ajuda em quê? No tempo de recuperação. Agora vamos falar também do tecido mamário. Nós temos que pensar em duas coisas separadas: na sustentação da prótese e na sustentação do tecido mamário. A sustentação da prótese é uma situação já muito bem resolvida com essas técnicas que eu te falei agora. Mas a sustentação do tecido mamário ainda é um desafio. Ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, desenvolvida, trabalhada e que está evoluindo sim. Em pouquíssimo tempo, acredito que a cirurgia plástica vai chegar lá, que ela vai conseguir te oferecer uma ótima sustentação do tecido mamário, diminuindo esse risco de queda. Mas o que é que existe atualmente? Existe o fato de que mulheres que partem para essa cirurgia de mastopexia e elas têm um tecido mamário menor, de menor volume, ou seja, aquela mama com flacidez e mais vazia, essa mulher eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ter que mexer menos, eu vou, portanto, agredir menos o tecido mamário. Ao agredir menos esse tecido mamário, nós teremos a possibilidade de uma recuperação mais rápida. Então, essa mulher que vai fazer mastopexia e que tem menos volume de tecido mamário, ela tem as condições ideais para ter uma recuperação mais rápida. Mais rápida quanto? Vamos comparar com as técnicas tradicionais. Técnicas tradicionais essas que um dia eu já fiz, mas que, obviamente, ao longo do tempo eu vim evoluindo, adquirindo novas técnicas, incluindo na minha prática cirúrgica novas técnicas cirúrgicas mais recentes que permitiram toda essa mudança, inclusive do fator recuperação. Antes, você tinha necessidade de passar 30 dias ausente da tua rotina ao fazer uma mastopexia, 30 dias sem poder mexer muito os braços tinham que ficar necessariamente colados ao corpo e isso era muito ruim. Hoje, numa mama desse tipo que eu descrevi, de uma mama pequena, de uma mama que tem flacidez, mas com menos volume, a gente consegue fazer uma mastopexia com prótese com uma recuperação de movimentação muito mais rápida. Imediatamente, após a cirurgia, no mesmo dia, você já tem uma abertura
de 45 graus, você já tem movimentação livre de cotovelo, você não tem tanta preocupação de necessidade de outra pessoa te ajudar para você fazer tarefas simples, como tomar água, alimentar-se, escovar os dentes, fazer sua higiene pessoal, ou seja, você já consegue fazer isso sozinho com muita brevidade. Você já consegue perceber que com poucos dias da cirurgia você já tem disposição para sair de casa, não necessariamente dirigindo, alguém te levando, você não vai levar peso nem nada, mas você consegue se movimentar bem. Então, para voltar ao trabalho, dependendo do teu tipo de trabalho, eu acredito que você, mulher, não deva ter nenhum trabalho que exija um esforço físico maior, geralmente em torno de 20 dias você já consegue voltar plenamente ao teu trabalho, algo que antes era sempre mais de 30 dias. Então hoje nós conseguimos uma movimentação precoce, de que em poucos dias, no dia seguinte você já tem uma movimentação muito boa dos braços, isso já é uma grande vantagem, diminuindo a dependência de outras pessoas. E para voltar ao trabalho a gente consegue liberar em torno de 20 dias, o que já é muito melhor em relação a antigamente, que era mais de 30 dias. Mas a gente também se surpreende às vezes com algumas mulheres que têm uma recuperação muito boa, e já aconteceu até de uma paciente aqui, e eu não estou brincando, ela saiu chateada comigo, porque ela estava com 15 dias de cirurgia, e queria voltar ao trabalho porque ela estava se sentindo bem demais e eu não deixei só porque eu queria que ela cumprisse os prazos certinho para não correr risco de nenhum problema. Mas às vezes acontece de essa paciente ter realmente essa capacidade de recuperação mais rápida ainda e de se recuperar com uma velocidade maior do que a gente espera. Isso tudo vem da capacidade individual dela de recuperar-se mais rápido, mas também de hoje nós fazermos uma cirurgia com menor agressão para a tua mama, uma cirurgia que a gente consegue entregar esse resultado mexendo menos nesses tecidos, agredindo menos esses tecidos, o que possibilita uma recuperação mais rápida. Mas que fique bem claro que nós estamos falando da cirurgia de mastopexia com prótese, nós não estamos falando da cirurgia de prótese de mama com recuperação rápida. Nós não estamos falando da paciente que tem a mama pequena, sem flacidez, que nós vamos colocar a prótese e que é possível recuperar-se em 24 horas. Eu estou te falando que nós vamos utilizar de elementos técnicos dessa cirurgia para colocar na tua cirurgia de mastopexia e proporcionar uma recuperação mais rápida do que a técnica de mastopexia tradicional. E aí, o que você achou desse vídeo? Achou interessante esse vídeo sobre perguntas e respostas? Você pode aproveitar e deixar sua pergunta também, pode colocar aí nos comentários que a gente vai fazer questão de responder. Ou se achar melhor, pode ir lá no Instagram, que lá tem caixinha de pergunta aberta quase todo dia e você pode perguntar lá, nossa interação lá inclusive bem mais ágil. Se você gostou da ideia, se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, continua acompanhando que tem sempre assunto interessante aqui sobre cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia de lipoaspiração. Um abraço.